Continuando a nossa saga para acabar de responder aí, para acabar de responder não, né? Mas para corrigir os erros do reverendo presbiteriano Augustus Nicodemos, a gente vai falar agora sobre a maneira como é feita, né? Como a Igreja Católica acredita que é feita a justificação do homem, tá? O pastor Augustus Nicodemos, ele fala disso por duas vezes. No minuto 47 e 31 segundos e logo no início, no minuto 11:05, que ele vai falar que a Igreja Católica condena quem acredita que a justificação é feita somente, através da fé, que é necessário também obras. Então, segundo o entendimento do grande teólogo Nicodemos, a Igreja Católica acredita que para ser salvo não basta somente a morte de Cristo. Nós temos que fazer alguma coisa para conseguir que os efeitos da morte de Cristo na cruz cheguem até nós. Tá? E ele usa isso, usando até a citação dos cânones do Concílio de Trento. O problema disso, ele usa um cânon do Concílio de Trento e ele ignora que alguns cânones para cima explica corretamente o que a fé católica acredita. Então vamos lá. A tese protestante, né, que ele defende, que nós somos salvos somente através da fé. Então, a partir do momento que você declara a sua fé em Jesus Cristo, você recebe a graça da salvação, né, que Cristo conseguiu na cruz e acabou. Para ser salvo na fé protestante, você só tem que ter fé em Jesus e isso basta. Você não precisa fazer mais absolutamente nada, né? E eu entendo assim, né? Se você não precisa fazer mais absolutamente nada, você, protestante, não precisa nem ir no culto mais do pastor, né? Durante a semana ou no fim de semana, não sei como é que vocês fazem isso, se tem dia certo para ir na igreja. Mas vocês também não precisam fazer isso. Basta ficar rezando em casa, lendo a Bíblia em casa. Ou nem isso também, né? É só ficar esperando a morte chegar. Afinal, você não precisa fazer mais nada, né? Você já está salvo e tá bom. Só viver sua vida agora. No máximo ali você pede um perdão a Deus por algum pecado que você comete, mas você não precisa se preocupar com mais nada. Seu lugar no céu está garantido. Essa é a fé protestante. E eles nos acusam que nós negamos isso. Que você não está salvo pela graça, você não é justificado pela morte de Cristo, você só é justificado se você faz alguma coisa. O problema, como todos os problemas da fala do reverendo, é que isso não é a fé da igreja. A igreja, ela nunca disse que o homem só consegue ser salvo pelas obras. A graça é dada por Deus, é tudo mérito de Deus. Nós não merecemos a salvação que Deus nos deu. Ele nos deu de maneira gratuita, de maneira livre. Tudo partiu dele. Tudo que nós fazemos é contaminado pelo pecado, pela mancha do pecado. Santa Teresinha diz isso, né? Quando ela, no seu livro, só um minuto, Santa Teresa vai dizer: após o exílio terrestre, espero ir deleitar-me de vós na pátria, mas não quero acumular méritos para o céu. Quero trabalhar somente por vosso amor. Ao entardecer desta vida, comparecerei diante de vós com as mãos vazias, pois não vos peço, Senhor, que contabilizeis as minhas obras. Todas as nossas justiças têm manchas a vossos olhos. Quero, portanto, revestir-me da vossa própria justiça e receber de vosso amor a posse eterna de vós mesmos. Isso é a fé da igreja. Tudo o que nós fazemos aqui, né, mesmo que seja a melhor obra de caridade que nós possamos fazer aqui, até isso é graça de Deus. O ser humano, ele não consegue fazer nada por iniciativa própria para ganhar a salvação. Nada, nada, nada. E o Concílio de Trento vai dizer isso. Tá? O reverendo, ele cita na seção 6 do cânon 9. Né? Só que
que na mesma seção, o cânon 1, vai dizer o seguinte, acompanha aí. Se alguém disser que o homem pode se salvar para estar com Deus por suas próprias obras, feitas apenas com as suas próprias forças naturais, ou por doutrina da lei, sem a graça divina através de Jesus Cristo, seja anátema. O homem, por sua força própria, ele não colabora, ele não consegue colaborar em nada com a salvação obtida pela cruz de Cristo. Nós recebemos a salvação de graça, nós não merecemos. Mas tem um porém. Ele leu lá o cânon 9. O cânon 9 diz o seguinte, leia junto. Se alguém disser que o pecador se salva somente com a fé, entendendo que não é requerida qualquer outra coisa que coopere para conseguir a graça da justificação, e que de nenhum modo é necessário que se prepare e disponha com o impulso de sua própria vontade, seja anátema. O que isso quer dizer? Nós recebemos a graça, né? De graça, recebemos a salvação de graça. Porém, você tem que se preparar aqui na terra para receber o céu. A salvação está garantida, todo mundo recebeu a salvação. Só que é muita ingenuidade você acreditar que todos vão conseguir tomar posse da salvação. Tá? Eu vou tentar explicar de maneira pedagógica, porque com teologia parece que ele não entende muito. Então eu vou explicar de maneira pedagógica. Você ganhou um convite para ir no teatro, para ir no cinema, em alguma apresentação. Tá? Você ganhou esse convite, certo? Você só vai conseguir entrar nessa apresentação se você apresentar esse convite intacto, né? Inteiro, sem estar rasgado, sem nada. Qual que é a sua obrigação? Se você pegar esse convite e não fizer nada para cuidar desse convite, o convite veio de graça, você não merecia, o convite está aí, é a sua chance. Se você não fizer nada para cuidar desse convite, você não vai entrar no teatro. Se você chegar com esse convite rasgado, faltando um pedaço, rasurado, ou se você perder esse convite, você não vai entrar na apresentação. Cristo nos deu o convite para o céu, nos deu o ingresso para a eternidade. De graça, não merecíamos, mas Deus se fez homem e quis fazer isso. Ele toma o nosso pecado, como o reverendo mesmo diz. Ele faz uma troca. Ele pega o nosso pecado, morre com o nosso pecado para que nós possamos entrar no céu. Só que ganhar o céu não significa que todos vão querer entrar no céu. E esse querer entrar no céu parte da vontade humana. Tá? E a vontade humana se traduz a partir de boas obras. Isso é básico. Isso é óbvio. Ou ele acha que qualquer pessoa que foi batizada, agora você pode fazer o que você quiser, né, independente se aquilo for bom ou for ruim, que você vai entrar no céu. Afinal, Jesus morreu por você e está tudo certo. Não, é necessário que tenha boas obras. Na carta de Tiago, fala isso várias vezes. A fé sem obras é morta. Essa é a doutrina católica. Essa é a fé católica. O catecismo da Igreja Católica, a partir do artigo 2, do número 1987, ele vai falar sobre graça e justificação. Em nenhum momento ele fala que a salvação do homem, ou melhor, que a salvação do homem, que a ação do homem, que a obra do homem completa o que falta na graça. Em nenhum momento ele fala isso. Ele cita, é de graça, o mérito é sempre de Cristo, até o mérito das nossas boas obras é de Deus, porque nós só conseguimos fazer algo bom, porque Deus nos dá a graça de fazer algo bom. Tá? Então tudo que nós fazemos, tudo que nós conseguimos de Deus é de graça, é mérito de Deus, e nós não merecemos isso de maneira nenhuma. Isso é a doutrina da igreja. Isso é a fé católica. Entende? Mas ele ignora isso. Inclusive ele cita, quando ele no minuto 11, ele fala que para nós só somos salvos com a fé e com as obras da lei.
Que obras da lei? Que obras da lei? Ninguém fala isso. O que os católicos falam é de boas obras necessárias para preservar em nós a salvação recebida de graça de Cristo. É só isso. É justamente o negócio do convite. Ganhamos a oportunidade do céu, da eternidade. Nós já temos a salvação, nós já estamos salvos, nós já possuímos isso. Só que se nós não cuidarmos do convite, se não cuidarmos do nosso corpo, se não cuidarmos da nossa alma, nós não vamos entrar no céu. Entende? O inferno vai para o inferno justamente quem recebeu de Deus a salvação e não vive de acordo com essa salvação recebida. A pessoa não faz absolutamente nada para cuidar da alma. A alma se encontrará com Deus, a alma precisa estar limpa para se encontrar com Deus. Isto são as boas obras. São as boas obras de cuidar dos doentes, são as boas obras de ajudar uma pessoa que precisa. É isso. Eu não sei qual é a dificuldade dele entender isso. E, só para encerrar, mais um documento da Igreja Católica, que ele não leu, ele nem deve saber que existe, chamado Declaração Conjunta sobre a Doutrina da Justificação. No número 38, vai dizer o seguinte: de acordo com a concepção católica, as boas obras, tornadas possíveis pela graça e pela ação do Espírito Santo, contribuem para um crescimento na graça de tal modo que a justiça recebida de Deus é conservada e a comunhão com Cristo aprofundada. Quando católicos sustentam o caráter meritório das boas obras, querem dizer que, segundo o testemunho bíblico, essas obras têm a promessa de recompensa no céu. Querem destacar a responsabilidade do ser humano por seus atos, mas não contestar com isso o caráter de presente das boas obras, nem muito menos negar que a justificação como tal permaneça sendo sempre presente e merecido da graça. Doutrina clara. Nós, quando falamos de obras, nós não negamos que a justificação é um presente imerecido dado por Deus. Nós apenas dizemos: já temos a salvação, as boas obras servem para cuidarmos, com a graça de Deus, cuidarmos da nossa alma, para recebermos de fato, para estar com Deus de fato, tomar posse de maneira mais profunda, nos relacionarmos com Deus de maneira mais profunda. E só se faz isso com atitudes humanas, inspiradas por Deus, mas atos humanos. A fé sem obras é morta. Falar que creio em Jesus Cristo e ficar na minha casa e cometer todo tipo de absurdo, de pecado, não resolve nada. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor será salvo. Falta discernimento. É um negócio tão óbvio, tão simples de entender. Então, está respondido. A afirmação dele, que a Igreja Católica diz que só a fé não salva ninguém, é mentira. A fé, a justificação já veio, já estamos salvos. A contribuição, entre aspas, que as obras fazem é no sentido de cuidarmos da nossa alma, de nos configurarmos a Cristo aqui na terra, servindo o próximo, ajudando o próximo. E tudo aquilo de bom que nós fizermos, ainda assim, é tudo mérito de Deus, é tudo para a graça de Deus. Deus salva, Deus faz tudo, Deus nos deu a salvação. Nós, se colaboramos, entre aspas, é de maneira mínima, é só para cuidarmos do convite, para podermos entrar na eternidade. Então, fica mais um ponto aí respondido. Deus abençoe.